A paz do Senhor a todos. Uma alegria estarmos juntos para conversar sobre a palavra de Deus, para a gente poder aprender um pouquinho da palavra, né? Estamos aqui juntos nesse instante. Como prometi ontem para vocês, o intuito é falarmos sobre a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, porque em uma sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jesus morreu em nosso lugar. Ele deu a sua vida por nós. Nós não merecíamos, mas Ele fez isso por nós. E às vezes por conta da repetição do rito e por conta do distanciamento histórico, a gente perde um pouco a noção do que Jesus fez em nosso lugar. E nós não podemos de forma alguma nos esquecer e deixar de sentir no nosso coração a gratidão, porque Jesus sofreu e morreu por nós. Não é? E nós vamos pensar isso aqui nesse instante que nós estamos aqui. Mas eu queria, antes da gente iniciar, deixar algumas coisas claras para vocês. Primeiro, que nós não vamos esgotar o assunto aqui nesse vídeo, até porque senão levaríamos horas e horas falando sobre o assunto. Segundo, eu não tenho pretensão de dar o conceito. Isso aqui são algumas coisas que a gente estuda e que a gente pensa. E nós vamos colocar um pouco aqui nesse momento, não é? E outra coisa importante é que eu quero só aguçar, né, a curiosidade de vocês, é provocar essa curiosidade para que vocês vejam que a palavra de Deus ela precisa ser compreendida, estudada, analisada. Então esse momentozinho aqui é só para a gente aguçar essa curiosidade, dessa busca, né, de conhecermos a palavra de Deus, certo? E outra coisa importante para a gente começar, eu quero que vocês compreendam que Jesus, ele veio como revelação de Deus para o seu povo. Jesus veio como revelação de Deus para o seu povo. E nós precisamos aprender isso, e entender isso, e compreender isso. Senão nós não podemos pensar a vida de Jesus e pensar a morte de Jesus. Jesus veio como revelação de Deus para o seu povo. Em João 14, Filipe pede para ver o Pai. E Jesus disse assim: quem me vê, vê o Pai. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai. Em Hebreus 1, primeiro capítulo de Hebreus, no versículo 1, ele diz que Deus falou de muitas formas e através dos profetas ao seu povo, mas naquele momento Deus fala através do seu Filho. Então Jesus, ele é a revelação de Deus para o seu povo. Aí a pergunta que nós colocamos, né, foi a proposta que eu fiz para vocês. Por que é que Jesus morreu na cruz? E às vezes nós falamos que Jesus morreu para nos salvar, ou que Jesus morreu como expiação, né, dos nossos pecados, ou para o perdão dos nossos pecados. Jesus morreu para nos dar graça. Mas, queridos, aí eu fico pensando, se foi só por isso, não é? E eu acho isso uma resposta muito direta, não é? Mas é assim que a gente compreende a morte de Cristo como salvação, como perdão dos pecados e como manifestação da graça. Mas eu fico me perguntando que se Jesus morreu para nos salvar, se Jesus morreu como expiação dos pecados, se Jesus morreu como graça, por que o ministério de Cristo? É isso que me bateu a curiosidade, por isso que eu comecei a estudar sobre isso. Porque sim, não teria muito nexo Jesus passar 3 anos no seu ministério e morrer depois para nos salvar. Ele morria logo com 30 anos e nos salvaria, não é? Então, a minha curiosidade partiu disso aí. Entender por que Jesus morreu na cruz. Foi para nos salvar? Sim. Foi para expiar o pecado? Sim. Foi para nos dar graça? Sim. Mas houve todo um trâmite, todo um processo. Tem uma história, tem uma lição, tem algo a se aprender por trás disso. E nós vamos buscar um pouco isso aqui, não é? Nesse momento. Eu fiz aqui um roteiro para a gente não se alongar, não é? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o contexto que Jesus vivia. Para a gente entender a sua morte, nós temos que entender o ambiente que Jesus estava vivendo. Então, Jesus vivia entre o domínio romano e os religiosos. E o peso estava sempre com os religiosos, porque eram a esses que Jesus incomodava mais, não é? Então, o contexto de Jesus era em meio a uma religiosidade.
né, um embate com a lei. Então Jesus vivia sempre um embate com os religiosos. E como eram esses religiosos? É isso que nós precisamos entender. Isso é importante. Porque para os religiosos, a base da religião e o fundamento era a lei. Né? Era a lei. Eles se baseavam na lei. E a motivação desta religiosidade, desta religião, era o mérito. O homem vivia para a religião, para buscar méritos próprios dentro da religião. Por que isso acontecia e como isso acontecia? O controle desta religião estava na mão dos homens. Eles tinham como fundamento a lei, mas eles pegavam a lei e davam uma forma própria a esta religião. Isso nós precisamos deixar claro, não é? Para que a gente entenda a morte de Cristo. Eles pegavam a lei, se apossavam da lei e colocavam Deus no céu. E tem um pensador que diz que para a gente poder, não é, manobrar a vontade de Deus na terra, nós precisamos colocá-lo no céu, porque se Deus estiver perto, como ele pretendeu nos mostrar, nós temos que ser obedientes à sua vontade. Então, eles tinham esse pensamento do Deus poderoso, do Deus dos exércitos, do Deus que castiga, do Deus, não é? Que eles nem falavam o nome com medo de falar o nome em vão, não é? Por isso eles faziam aquela jogada do tetragrama para falar sobre o nome de Deus, né? Para não dizer o nome de Deus em vão. Mas isso tudo servia de cortina de fumaça para que eles manipulassem a lei. E Jesus vai falar isso diversas vezes. O objetivo real disso tudo era estabelecer o homem como centro da existência, porque tudo favorecia o eu, tudo favorecia ao próprio homem. Essa religião, primeira coisa, ela era estratificada e excludente. Nós observamos sempre que a religiosidade daquela época de Jesus, eles estratificavam, eles gostavam muito de colocar o nível das pessoas, né? O sumo sacerdote, o sacerdote, os homens que tinham posses, né? As mulheres, os pobres, aqueles estrangeiros. Então, existia um extrato para você cultuar, e o templo deixava isso muito claro, porque essas pessoas ficavam em partes diferentes do templo. Quanto mais visibilidade, mais moral a pessoa tinha, não é? Então, nós precisamos começar a entender isso. A santidade era medida pelos recursos financeiros, saúde, não é? Filhos. Então, se a pessoa tinha dinheiro, tinha saúde, não é? E tinha uma família boa, esse era abençoado. A bênção e a santidade eram medidas por essas questões, pelos recursos materiais que a pessoa possuía. Então, cada extrato tinha seu mérito. E as pessoas sempre queriam ascender aos estratos superiores para ter mérito, não é? E outra coisa importante, que os homens decidiam quem eram os santos, quem eram os perdidos, quem eram os abençoados, quem eram os amaldiçoados, quem eram os dignos e os indignos. E claro que os homens que detinham o poder de escolha, eles, claro, eram os mais santos de todos. Então, isso era determinado pela religião. Naquela passagem do cego, os discípulos de Jesus olham o cego e falam assim: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os pais? Por que isso aconteceu? Porque as pessoas aleijadas, cegas, as mulheres que não tinham filhos, eram consideradas amaldiçoadas por Deus. Então, eles taxavam assim: as pessoas aleijadas, elas não cultuavam no templo, porque eles eram amaldiçoados, Deus estava castigando eles. Então, queridos, a satisfação pessoal dos religiosos estava justamente na miséria do outro. Esse era o problema dos religiosos, que a minha satisfação, ela se dá na miséria alheia. Porque eu não posso dizer que sou bom se eu não tiver alguém ruim para usar como parâmetro. Eu não posso dizer que sou rico se eu não tenho um pobre para usar como parâmetro. Eu não posso dizer que estou feliz se eu não posso dizer que usar como parâmetro uma pessoa que esteja triste.
Tanto que até hoje nós usamos essa tradição. Às vezes nós estamos tristes ou perdemos alguma coisa e a gente olha para uma pessoa e fala assim, como é que eu posso estar dessa situação? Fulano está pior do que eu e não está assim. Quer dizer, eu uso a miséria do outro, eu uso a dor do outro para acalentar a minha dor. Nós usamos isso até hoje, eles faziam muito isso. Então era uma religião, não é? Onde a satisfação pessoal estava na miséria do outro. Jesus sempre deixava muito claro isso em seus ensinos. Muito claro. Mateus 6, eu quero dar só 2 exemplos. Em Mateus 6, quando Jesus fala da esmola, da oração e do jejum, Jesus ele dá um paralelo entre a religiosidade e o reino de Deus. E ele vai dizer que quando se dá esmola, ele vai dizer assim, olha, quando você der a sua esmola ou fizer a caridade, não toque tambores e não deixe que a tua mão esquerda saiba o que a direita fez. Por que Jesus falou isso? Porque os religiosos gostavam de dar oferta tocando tambores. E eles gostavam de alardear, de falar, olha, eu ajudei, olha, eu dei oferta e coloquei lá, né, no Instagram, no Facebook, tirei a foto, filmei, né, e coloquei lá. Eles gostavam disso. Nas orações, Jesus disse, olha, religioso, eles oram em pé. Eles gritam quando oram. Eles gostam de orar nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Esses eram os religiosos. Não é? Esses eram os religiosos. E no jejum ele vai dizer assim, eles jejuam e ficam com a cara triste, para que as pessoas perguntem, você está jejuando, meu irmão? Eu estou. Não é? Porque isso era sinal de santidade. Então Jesus deixa isso sempre claro para nós. Nos seus ensinos, ele diz que existem 2 formas. Existe a religiosidade e existe o reino de Deus. A forma do reino. E outro exemplo que ele vai dar, está lá em Lucas 18, 10 e 11, é que 2 homens subiram para orar, publicano e fariseu, né? E o fariseu ele ora e diz assim, o fariseu em pé orava, né? Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Então era assim que eles gostavam de orar. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como o outro. Isso é religiosidade do tempo de Jesus. E Jesus não se conformava com isso, e Jesus repreendia isso. Jesus repreendia isso. Mateus 5, 17 a 48, vai falar sobre a lei. Ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E Jesus usa um exemplo que está lá do verso 27 ao 30, que é do adultério. Porque Jesus deixa bem claro que o reino de Deus nasce dentro de nós. Não é fora, na estética, como os religiosos faziam. Aí Jesus vai dizer assim, ouviste o que foi dito? E eu vos digo. Né? Ele sempre diz isso. Aí ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás? Pois eu digo, se passar uma mulher e você olhar e desejá-la no seu coração, você já pecou com ela. O que que Jesus está dizendo aí? Olha, os religiosos, eles são só capa. Eles pecam por dentro. Ou pecam por dentro, isso. Eles não pecam por ação, mas pecam por intenção. E eles acham que isso não é pecado. Quantas pessoas disfarçam os seus pecados? Na igreja são santos, em casa são demônios. Não é? Então nós precisamos entender que Jesus sempre ele advertia sobre isso. O que que Jesus deixa claro aqui? Olha, o que vale é o coração. O que vale é o que está no seu coração. Não é o olho. Você olhou, mas se o seu coração você desejou, você pecou. Porque o reino de Deus nasce dentro, não fora. Mateus 23 a 27 diz assim, ai de vocês, fariseus. Não é? Aí ele vai dizer, chama os fariseus, né, os religiosos, de sepulcro caiado. Por fora vocês são bonitos. Por dentro, podres. Não é? Lucas 6,45. Jesus vai dizer assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então o que Jesus vai deixar para nós, e naquele tempo para os religiosos,
era que existia uma forma do reino, e essa forma do reino transformava a vida por dentro. O que eu sou por fora é uma expressão do que eu sou por dentro. Mas os religiosos eram o contrário, eles gostavam de estar formosos. Era uma religião estética, onde a aparência contava muito mais do que a essência. Então Jesus vivia neste contexto. Aí, queridos, vem Jesus como contraponto da religião e dos religiosos. Nós já vimos alguns exemplos, não é, de Jesus. Mas o que incomodava mais os religiosos não era nem o ensino de Jesus. O que incomodava os religiosos era a ação de Jesus. Aí, Jesus começa como? Jesus era filho de Maria e José, humilde. De um adolescente, não é, prometida a um rapaz. Jesus nasce em Belém e vive em Nazaré, duas cidades pequenas. Lembra de Natanael? Quando Filipe chamam, né, para ver Jesus, fala assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Né? E Jesus chama 12 homens do povo, ele não chama elite, ele chama homens do povo. Não é assim? E os outros discípulos de Jesus, igualmente, né, são pessoas do povo. Então Jesus já começa trazendo o reino de Deus, que era o contraponto da religiosidade, com pessoas humildes. Pregando um evangelho humilde, mas que transformava vidas. A religião de Jesus, o lema da religião de Jesus é: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então Jesus diz para os seus discípulos, olha, hajam como eu, como o Filho do Homem. Eu não vim para ser servido, mas para servir e ainda dar a minha vida para resgate de muitos. Então Jesus começa com esse lema, serviço. Lema do reino, servir. Servir e dar sua vida para resgatar outros. Aí Jesus veio para estabelecer esse reino de Deus. A primeira coisa que Jesus veio mostrar é que Deus é Pai, que ama os seus filhos e quer e deseja estar perto dos seus filhos. Isso doeu muito no coração dos religiosos. Jesus trouxe Deus para perto, para muito perto. Deus é Pai, ele chamava Deus de Abba, não é? Paizinho, papai. Isso enfurecia os religiosos, não é? E esse Pai acolhe e não faz distinção, perdoa, sara as feridas e supre as necessidades dos seus filhos. É um Pai presente. Isso Jesus veio nos mostrar. Qual é a base da religião de Jesus, a base do reino de Deus? O amor de Deus como expressão. Não é o amor de Deus como sentimento somente, mas o amor de Deus como expressão. Outra coisa, quem tinha acesso à religiosidade? A elite. Quem tinha acesso ao reino de Deus com Jesus? Todos, de forma indistinta. Todos que se achegavam eram recebidos no reino de Deus. Você podia ser cego, aleijado, a mulher podia ser estéril, não é? Prostitutas, pecadores, publicanos. Jesus acolhia todos quantos vinham a Jesus, ele acolhia, né? E outra coisa importante que doía no coração dos religiosos, que no reino de Deus, né, instaurado, instituído com Jesus, todos eram iguais. Todos sentavam juntos e comiam juntos, e estavam juntos e tinham o mesmo pensamento e davam suas coisas um para abençoar o outro. Este é o reino de Deus. E Jesus coloca isso muito claro. Quem Jesus buscava para o reino? Cegos, aleijados, coxos, famintos, as mulheres, as crianças. Então, tudo o que a religião desprezava, Jesus acolhia. Jesus traz uma nova proposta de pensar a vida religiosa, de pensar a espiritualidade, onde eu abro mão daquilo que eu sou para estar junto com os meus irmãos, não é? Então Jesus traz isso e deixa isso muito claro. Então o reino de Deus
colocado por Jesus dentro do seu ministério era um reino que acolhia as pessoas, era um reino onde existia amor. Era uma comunidade onde todos eram iguais. E essa notícia se espalhava. Olha, tem um homem de Nazaré. E outra coisa, quando o cego queria andar com Jesus, ele ia lá, você é cego? Eu sou. O que é que você quer, Bartimeu? Eu quero ver. Veja. Irmãos, isso não era só cura. Eram duas coisas que aconteciam quando Jesus curava. Ele perdoava os pecados. Perdoava os pecados. E ele colocava de volta, ele inseria essas pessoas na sociedade. Nós já dizemos que o reino de Deus é aquele reino que acolhe, é aquele reino que inclui. E curar essas pessoas era sinal de inclusão, de trazê-las de volta. Você observa que eles andavam com Jesus, eles iam ao templo, e muitos, depois que Jesus morre, eram curados e iam para o templo, não é? E as pessoas ficavam admiradas. Você, como o homem da Porta Formosa, você não é aquele que pedia esmola? O cego que Jesus cura, que ele passa, faz a lama e coloca nos olhos, e ele vai para o templo agradecer as pessoas. Você não era aquele cego que estava lá fora, que ficava lá pedindo esmola? Sim. E quem foi que fez isso com você? Eu não sei. Mas esse homem que fez era pecador. Se era pecador, eu não sei. Eu sei que era cego, agora eu estou enxergando. Porque esse homem estava inserido dentro da sociedade, e principalmente inserido no templo, e as pessoas não gostaram disso. Então Jesus traz para nós uma espiritualidade de amor, de compreensão, de graça. Não é? Jesus mostra para nós o que é a salvação, que a salvação é tirar as pessoas, não é, dessas suas limitações, dessas suas perdas, e trazê-las para o reino de Deus e acolhê-las no reino de Deus. Então, a morte de Jesus vem sinalizar para nós isso. Mateus 9, 10 e 11 diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Você sabe que comer não é só se alimentar. Quando o judeu senta para se alimentar com a pessoa, isso indica comunhão. Então, queridos, o que Jesus veio mostrar para nós? Que o reino dele é diferente. A proposta de reino de Deus é diferente. A vida com Deus é diferente. Eu não vivo para mim mesmo. Eu não vivo com méritos próprios. Eu compreendo quem Deus é, e Jesus veio revelar isso. Um pai que ama, que abençoa, que acolhe, que supre as necessidades, que se interessa pelo outro. É isso que Jesus veio nos mostrar. O seu ministério foi para nos ensinar isso. O ministério de Jesus foi para que nós pudéssemos perceber quem Deus é em nós e como nós devemos ser como manifestação de Deus ao outro. É isso que Jesus veio fazer. Por isso ele passou 3 anos de ministério. Olha, eu estou aqui para que vocês possam compreender quem é o Pai de vocês. E em compreendendo quem é o Pai de vocês, vocês entendam como tratar os irmãos de vocês. Ó, vocês agora vivem em uma comunidade. Uma comunidade. Foi o que ele disse aos discípulos na sua última ação. Jesus chega na ceia, ele senta, os discípulos sentam na mesa, e o texto diz que ele desce, tira a sua túnica, põe a toalha, lava os pés dos discípulos. Todos, inclusive o de Judas. Apesar que a gente fala de Judas, mas não tinha nenhum santo ali. Todos erraram, todos falharam, todos pecaram, e Jesus os perdoou. Aí Jesus lava os pés dos discípulos, e o que é que ele fala? Para mim e para você, o que ele falou para os discípulos? Diz, vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e eu sou. Estou lavando os pés de vocês. Aí ele diz, vá e faça o mesmo. Então, queridos, por que Jesus morreu na cruz?
Porque Jesus veio contrariando a religiosidade. Lembra que eu falei que Jesus veio como revelação de Deus para o seu povo? Mas os religiosos, eles não gostaram muito dessa revelação de Deus. Então Jesus morreu porque ele trouxe uma proposta diferente de espiritualidade de relacionamento com Deus. Isso não foi muito bem visto pelos religiosos. Então a salvação que Jesus Cristo trouxe para nós não é só o céu. É uma vida digna do reino de Deus que começa aqui na terra. Porque céu é a presença de Deus e começa aqui. A graça que Jesus veio para mostrar com a sua morte é que eu e você não merecíamos que ele morresse em nosso lugar, porque o pecador somos nós, e ele morreu em nosso lugar para que nós possamos nos doar pelos outros. Esta que é a graça de Cristo. Essa que é a compreensão da graça de Cristo. Não é uma graça que cai somente sobre mim, é uma graça que cai sobre mim, e em caindo sobre mim, eu tendo consciência desta graça, eu tenho que manifestá-la ao meu irmão. Jesus morreu pelos meus pecados, porque quando ele morreu, ele sabia e sabe que eu sou pecador e você é pecador, e mesmo assim ele nos deu o exemplo. Eu estou morrendo por você, Paulo, eu estou morrendo por você, querido. Eu sei que você é pecador. Eu sei que você me trai, eu sei que você me nega, eu sei que você não é perfeito, eu que sei. Mas eu estou morrendo por você, eu estou me doando, mesmo que você não mereça, porque não tem o que você faça para merecer. Mas tem uma coisa, eu quero que esta ação seja refletida para os outros. Então, queridos, por isso que Jesus morreu. Ele morreu para nos mostrar que a morte dele foi para que eu e você nós compreendêssemos o valor daquilo que ele veio trazer para nós. Ele morreu por isso. Ele não negou o seu ensino, ele não negou o valor do reino de Deus, daquilo que ele trouxe como revelação de Deus. Ele disse, olha, estou trazendo para vocês a revelação de Deus, e por isso e para isso vale a pena morrer. Por isso Jesus morreu. Aí, depois de tudo isso compreendido e vivido, nós vamos ter a plenitude disso no céu. Quando Paulo diz, olha, agora eu conheço em parte, mas eu vou conhecer totalmente, né? Porque lá no céu, que tudo isso se completa, a plenitude de tudo isso que está aqui, se completa no céu. Por isso que Jesus morreu. Esta que é a vida de Deus em nós, que nós possamos ser vida para os outros. Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão significa isso. Que Jesus deu a vida por nós e nós temos que dar a vida pelo outro. Nós temos que nos doar ao outro. Como Paulo disse, ser o bom perfume de Cristo. Pensa nisso. Paulo vai dizer lá em Romanos que nós somos o reflexo da graça e da glória de Deus. Diz assim, a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando que nós nos manifestemos, mostremos Deus para eles. Por isso Jesus morreu na cruz. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E qualquer dúvida que você tiver, a gente pode conversar. Coloca que a gente faz outro vídeo, a gente pode conversar mais. Faça o teu comentário. Porque isso aqui só foi uma visão panorâmica. Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Mas foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe, queridos. Fique na paz. E o próximo vídeo, porque Jesus ressuscitou, nós vamos conversar, né, sobre a Páscoa. Deus abençoe. Até lá, se Deus quiser.